Gente, tudo bem? Hoje a gente vai fazer mais uma correção do PET 7, né? Sobre os hormônios vegetais, continuando a última correção, né, que a gente postou. Então, agora a questão número 7. Frutas bem maduras e podres liberam um gás conhecido por... acho que a gente até já viu esse hormônio, né? Que é o único hormônio gasoso que as plantas possuem, que elas liberam. E a gente até já analisou ele em questões anteriores, né? Então, como a gente já viu esse hormônio, já vou direto para a resposta e depois eu falo um pouco sobre os outros. Então, o único hormônio gasoso, né, das plantas é o etileno, que é a letra B. Então, o gás etileno é o gás responsável pelo amadurecimento dos frutos, né, e também pela abscisão foliar, ou seja, pela queda das folhas da planta, né, no caso das árvores. Bom, a letra A, o ácido abscísico. O ácido abscísico, ele também é um hormônio relacionado ao envelhecimento da planta e tudo mais, porém ele é um hormônio mais em questão de dormência da planta e da semente em períodos em que não é favorável que essa planta ela continue com seu metabolismo normal. Basicamente. Letra C, o ácido indolil-acético ou indolacético, né? É o que a gente conhece por auxina, né? A mesma coisa. A auxina, ela também é chamada de AIA, que é a abreviação de ácido indolacético. Então, as funções da auxina a gente já conhece, né? Que é relacionada ao crescimento, ao alongamento das células e tudo mais. A letra D tem a auxina de novo, que é a mesma coisa, da C. E aí o ácido giberélico, que é o hormônio que a gente conhece por giberelina, né? Na verdade, existem vários tipos de giberelina e o ácido giberélico é o principal tipo, assim, mais conhecido e estudado. A giberelina está associada com a germinação das sementes, né? Então, ela provoca o surgimento do embrião que está ali naquela semente e vai fazer com que a planta germine, né? Então, essas são as funções gerais desses hormônios, da questão 7. Gente, então a questão 8. Ao preparar uma cerca-viva, o jardineiro tem o cuidado de fazer podas periódicas assim que as pontas dos galhos atingem determinada altura. Ao fim de algum tempo, resulta uma cerca densa através do surgimento de novos galhos. Verifique as afirmativas a seguir para explicar cientificamente o procedimento do jardineiro. Então, a primeira afirmativa aí. As podas periódicas possibilitam um suprimento extra de nutrientes que estimula a produção de novos galhos. Gente, essa afirmativa está errada, tá bom? Essas podas, na verdade, o que acontece, né? Que nem está falando no enunciado. Essa cerca-viva, ela tá, né? Ela vai ser podada depois que ela atingir uma altura. Então, se a gente está falando de altura, a gente está falando de crescimento longitudinal, né? De meristema apical e de auxina. E a auxina, quando ela tá lá no meristema apical, né? Tá estimulando esse crescimento da planta, crescimento longitudinal, ela, em altas concentrações, ela vai estimular a gema que está lá no topo, né, que é a gema apical, e vai inibir as gemas laterais, que é as gemas que são responsáveis, né, por surgir aí novos ramos, novas estruturas da planta. Então, quando o jardineiro poda essa parte de cima aí da planta, ele vai fazer com que a gema apical, né, seja cortada fora, e aí a gente não vai ter mais a ação da auxina fazendo esse crescimento longitudinal. Aí o que acontece? A auxina ela não vai conseguir mais inibir essas gemas laterais, e aí a gente vai ter o crescimento de novos ramos, de novos galhos, tá? Então essas podas estimulam sim a produção de novos galhos, só que não é a partir desse suprimento extra de nutrientes, como tá falando aí afirmativa, tá bom? É através desse corte da ação da auxina lá na gema apical, tá? Agora a segunda afirmativa. Nas pontas dos galhos são fabricadas auxinas que em altas concentrações inibem o surgimento de novos galhos. Essa tá certa, tá? Que nem eu acabei de explicar, essas auxinas lá no ápice, né, lá na gema apical, ela vai inibir as gemas laterais, então inibe o surgimento de novos galhos, tá? Aí é 3. A prática das podas periódicas serve para manter as partes inferiores da planta igualmente iluminadas, produzindo mais nutrientes. Também está errado, né? Como eu expliquei aí, esse corte vai fazer com que a planta aí produza novos galhos, novos ramos, tanto que aí, ó, aqui, ó, ao fim de algum tempo, resulta uma cerca densa através do surgimento de novos galhos. Então, essa poda tá aí para fazer com que, né, esses novos galhos sejam produzidos aí, esses novos ramos, tá? Para fazer com que a cerca fique mais densa,
tá bom? Então, a alternativa correta é a letra B, que fala que só a segunda afirmativa tá certa. Agora a questão 9, considere as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. Então, a primeira. O AIA, que é o ácido indolilacético, nem sempre estimula o crescimento vegetal, podendo também inibi-lo dependendo de sua concentração e do órgão onde atua. Gente, o ácido indolioacético aí, que nem o Marcos falou, né? É um hormônio vegetal, é a auxina, tá? E que nem a gente viu aí nos outros vídeos, ele pode tanto estimular o crescimento como inibir, né? No caso aí da raiz, então tá certo, ó, dependendo da sua concentração e do órgão onde atua, tá certo. Na raiz, essas altas concentrações aí vão inibir o crescimento da raiz, tá? Dependendo também da luminosidade aí que a planta vai receber, pode inibir ou não o crescimento. Então, tá certo, tá? Ó, agora a afirmativa 2. Citocinina é um nome geralmente dado a certas substâncias naturais ou sintéticas que nos vegetais estimulam divisões celulares. Essa afirmativa ela também está certa, porque a citocinina ela é a substância do que a gente conhece pelo hormônio vegetal citocina. Aí o que acontece? Esse hormônio ele tem a propriedade de estimular a divisão celular nas plantas. Então a gente tem que lembrar que, por exemplo, lá em cima, como a Karina mencionou, o crescimento das estruturas pela auxina é por alongamento celular e não por divisão celular. Então a célula aumenta de tamanho, mas não aumenta a quantidade de célula. Quem é responsável por aumentar a quantidade de célula é a citocinina, né? Essa substância que estimula as divisões celulares. E agora a última afirmativa, os efeitos mais marcantes da ação do etileno nos vegetais referem-se à quebra da dormência de sementes e à formação de frutos partenocárpicos. Gente, essa afirmativa tá errada, tá bom? Na verdade, não é o etileno que vai fazer, né, que tem essa ação. Quem tem essa ação é a gibberelina, que nem a gente viu aí nas outras questões, tá? Então, a alternativa aí que se encaixa é a que fala que a 1 e a 2 tá certa, que é a letra D. Gente, então esse foi mais um vídeo. Esperamos que vocês tenham gostado. Agora, o próximo vídeo já vai ser o último dessa semana, com as últimas questões, né? E essas aí são as nossas redes sociais, novamente, né? O Instagram, o Facebook, o YouTube, vocês já sabem. E vocês estão aí cientes, né, de que vocês podem seguir, tirar dúvidas, né, mandar sugestões. Então é isso e até o próximo vídeo. Tchau, gente. Até o próximo vídeo.